verdade. Cuidado, druida. Cuidado na hora de abrir esse trem. Eu acho melhor só abrir lá dentro. Queria mostrar pro pessoal, mas é perigoso, viu? Deixa que ela abre lá, pá. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade é o canal Kombi Nômade, não tem igual Kombi Nômade. Mais um posto de gasolina sem gasolina. Tá difícil, né? Tenso viajar aqui. Você anda tenso, anda com a cabeça grande aqui por causa disso. Melhor pegar a estrada. Buenas, buenos dias. Não No, há? rapaz, no hay combustible para público. Puro Só. sector priorizado. ¿Y dónde Arriba, tiene? arriba, No, considerado. no tiene, venimos de allá, no tiene Para allá nada. tiene más? Arriba. Tem mais para allá? Ah, bueno, sí. Está Aqui lejos, não? todo. No, no, ahí, rapaz. Ah, bueno, gracias. Ele falou que esses carros só pra gente do governo, gente priorizado. Ah, para a polícia, para... Ah, bueno, sí. Então aqui a gente não pode abastecer. Para que llegue a la Canavallén. Ahorita. Tá. De aquí cerca. Sí. Vou regressar. Hasta que llegue a la Redoma. Sí. Vamos de Brasil, pero não tem gasolina por acá, já passamos por allá, por acá. ¿Cuánto necesitamos? Como 30 litros, não? 30 litros. E a Cá saiu. A Cá tá indo com a moça lá para sacar o dinheiro. Ela vai passar o cartão ali. E aí vai pegar o dinheiro pra gente pagar a gasolina aqui, ó. Ai, papai, tá difícil, tá difícil. Igual o deserto do Saara. Seco, seco. A conta deu certo, aquela conta. Deu, ó, tá aqui. Ah, não, a gente tinha feito a conta, você falou com o pessoal que a gente fez a conta, Não. que estávamos aí em apuros mesmo de gasolina. Já tinha até passado dos 300 km que rodado. Ela tá até gastando menos combustível, não sei porquê. A gente fez uma conta que ela tá gastando tipo... 13 km por litro? Isso, 13 por litro. E a gente deduz que seja a boa qualidade da gasolina aqui na Venezuela. Embora não tenha fácil, tem uma qualidade excelente. Olha, foi uma grande aventura. Fomos no mercadinho mais afastado. A pessoa cobrou cerca de 6 dólares, deu aí, só para sacar, só a taxa. Mas numa urgência assim, foi o que eu falei. O que a gente vai fazer? A gente precisa sair logo desse país, não tem jeito. E tá aqui a Adriana, que nos ajudou muito, sou muito grata. Porque salvaram na hora do apuro, né? E tá aqui, ó. Agora a gente tá com 20 litros de gasolina e podemos seguir um pouco mais tranquilos. Falta pouco aí, Brasil. Tá quase. Conseguimos colocar a gasolina. Não é o mais indicado porque elas ficam nessa garrafa PET. Não sei quanto tempo elas ficam ali. Não dá nem pra saber se é mesmo gasolina, mas eu acho que é mesmo. Não tá adulterado, né? E é isso. Conseguimos 20 litros. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. E bola pra frente. Eles falaram que daqui pra frente a situação só complica. Espero que não. E aqui a gente acabou pagando 90 centavos de dólares por litro, sendo que em toda a Venezuela o valor é 50 centavos. Agora o que eles estavam falando é que mais perto do Brasil vai se igualar com o preço aí do Brasil. Fora isso foi a taxa que a gente pagou e a dor de cabeça, né? Porque... E o
também, porque pegaram meu cartão. Aqui na Venezuela é muito estranho, porque você tem que falar a senha do seu cartão, você tem que falar o PIN do cartão, a clave, como eles falam. E eles não deixam você digitar. Alguns lugares eu falei, não, peraí, dá aqui pra mim que eu digito. Mas depois de um tempo a gente vê que isso é de costume deles. Como eles não usam clave ou PIN, eles acham comum que eles digitem. E acaba que você tem que confiar. É estranho, e eu não vou me acostumar. Mas a gente também já tá saindo daqui. Então nesse lugar que eu fui, a pessoa ficou raspando meu cartão no balcão. Isso eu tô falando de primeira mão pra vocês. O druida tá ali, ó, dirigindo e só olhando. Sério, ele raspou meu cartão assim pra ver se era real. Tirou foto, eu fiquei com muito medo de passar por um golpe, né? E tô rezando pra que isso não aconteça, porque até então a gente também tá sem sinal de internet aqui. E é isso, vamos na sorte, vamos com fé que logo logo a gente tá cruzando pro Brasil, porque a gente precisa sair daqui. A gente tá vendo que a situação tá apertando aqui. E como vocês viram, a gente já começa esse vídeo super agitado, é dia de estrada. Tá aqui, ó, o nosso mapinha, o que a gente pretende percorrer no dia de hoje. Se tudo der certo, como a gente fala, se tudo fluir, a gente segue um pouco mais, até quando for permitido, em termos de calor, de gasolina. Então sejam bem-vindos, apertem os cintos e bora rumo ao Brasil. Já deixa o like para não esquecer, porque isso ajuda muito aqui. Bora lá! Passando em um pequeno povoado, a gente não conseguiu resistir ao torresmo. Bom, né? A pururuca, não sei como chama esse trem, eu sei que é bom demais. E aqui vendia assim, de saquinho, e custava $1. Bien. Gracias. Buenas. Bien. Opa, perguntou alguma coisa? O moço já mandou ir, né? ¿Cómo? Putz, estoy no uso también. Sí. Vamos acá. Claro, na hora. Sí, bueno. Gracias. Que situação, né? Acabaram de parar a gente, os policiais, pedindo gasolina. Olha só isso. Essa região a gente já tá vendo muitos militares. Hoje todo dia mais quente. Buenas. Que loucura! Buenas. Bien. Buenas. Opa. Buenas. Bien. Olha que essa parada tinha quanto? Uns 10. E ali parecia que tinha uns que tinha menos de 18 anos. Gente, muito jovem. Tem uns que é da finura do fuzil, não dá pra entender. Nem 800
simpática. Ainda bem que eles estão sendo simpáticos, o exército, né? Guarda Nacional. Eles estão escondidinhos na sombra, o calor daqui. Parece que tanto a parte militar, policial, essa galera quer mais paz, viu? Querem, né? Tudo de boa, bem de boa mesmo. Buenas. Bien. Gracias. Buenas. E agora a gente vai fazer um pequeno desvio de 1,3 km para dentro de uma cidadezinha para ver se a gente consegue encontrar gasolina. Afinal, a gente não quer passar apuro. E como aqui a gente não marca, como a Combinha não marca, a gente está fazendo essas contas tudo, conforme vai enchendo, marca a quilometragem e ainda é possível chegar no nosso destino. Mas para nossa segurança, pelo jeito que anda a carruagem, melhor garantir se tiver gasolina. Agora são 3 da tarde. A gente pensa em parar daqui a 44 quilômetros. Não está tão longe. Aqui a cidadezinha parece bonitinha, né? Ajeitadinha, colorida. Chama El Callao. Welcome! E não deu certo, não tinha gasolina, não estava nem aberto o posto. Cidadezinha bem pequenininha, mas pelo mapa diz que tem mais um posto e a 320 metros, então vale a gente conferir. E mais um posto de gasolina fechado. Agora ficamos assim a pensar, como essa galera consegue andar com moto, com carro, se não tem gasolina? E olha que aqui nem as pet tem, né? É, não. E sem querer, acabei vendo uma coisa que eu já sabia, mas pensava que seria em outro lugar. Aqui se trabalham com ouro, se aceita ouro. A moeda aqui dessa cidadezinha é o ouro. Isso porque a gente passou, eu nem desci aqui do carro, mas eu olhando para dentro das mercearias, dos lugares, todos eles têm uma caixinha. Essa caixinha aqui, ó, que é pesada as gramas de ouro, e os produtos aqui estão com preço em ouro. Eles não aceitam o bolívar, a moeda daqui local, para trocar em ouro. Só o dólar ou o real. Até o real eles aceitam, o bolívar não. Agora a gente não vai descer para filmar e mostrar, porque a gente precisa chegar o quanto antes nessa cidade. Eu acho que esse lugar também é assim que funciona. A gente começa a entrar agora, então, numa região que é a região do garimpo aqui da Venezuela, uma região do ouro. Então, acho que lá a gente vai conseguir ter essa experiência com vocês. Se bem que nosso dinheiro também tá acabando. A gente tá aqui com menos de 300, 251 bolívares. É tudo que a gente tem, tá aqui em reais. Isso porque lá, quando a gente comprou a gasolina, a pessoa, eu pedi para retirar um pouquinho mais e foi possível retirar aí 5 dólares. Olha, tudo ouro. Compro ouro, as balancinhas. Que loucura, né? E você vê que é uma cidade tão pequenininha que tem de tudo. Cheio de lojinha, de reposto, de moto, roupa, até o frangão assado ali, ó.
Engraçado que tinham falado pra nós que essa região já não tinha mais nada. Mas como aqui gira ouro, também deve ter muito mais produto. E pelo que a gente vê, tem sim. Olha isso, bateia, uma bateia de ouro também. E aqui nessa região eles acreditam na lenda do Eldorado também, que é uma cidade toda de ouro, ouro maciço, que pela crença indígena começou e que até hoje os garimpeiros e todos os aventureiros da região ainda buscam essa cidade. Bem, chegamos aqui na pousada, mas junto da gente chegou um militar, vamos ver. Galera, depois de muita correria, chegamos num ponto de apoio aqui. Muito mosquitinho já, chegamos, já não tem luz. E o mosquitinho tá pegando aqui, chama puri-puri. É bem pequenininho, a gente ainda não enxergou ele e pica doído, viu? Vai ser uma noite daquelas, pelo jeito. Vamos dar uma volta aqui na cidade agora para ver o que rola. Falta 380 quilômetros, mais ou menos, para Santa Helena de Oirém. Fronteira com o Brasil. Acredito que para Caraima uns 400, mais ou menos, acredito. A gente precisa cruzar o mais rápido possível, porque o que a gente percebeu hoje na estrada é que o negócio tá um tanto quanto diferente. E concordo com quem deixou aqui nos comentários, né? Que vem coisa por aqui, viu? O próprio cara do exército falou que eles já estão fazendo manobra aqui, que eles já estão em treinamento. A gente viu muito, até tropa de choque. Eu até falei pro Fábio, no meio do nada, pra quê? Caminhões e caminhões chegando. O último posto aqui que a gente tentou abastecer, que chegando aqui nessa cidadezinha, eu falei, tá tendo, porque tava cheio de ônibus. A gasolina do posto é só pro exército. O exército tá tomando geral, e isso porque a gente tá nessa distância ainda da fronteira. Então amanhã, seguindo a estrada, que a gente vai ver mesmo como estão as coisas e passar o mais rápido antes, que vai saber se não fecham essa fronteira, né? A Oninha tá aqui, né? Oninha chegou, até que ela curtiu o lugar, porque tem graminha, tem todo esse espaço. Custa $5 pra gente ficar aqui com a combinha. Tem ducha, tem banho e tem até piscina. Tá também a opção dos quartos aqui, que sai $20 cada quarto. Só que aqui tem um problema, não pode pagar em cartão, em tarjeta, né? E pelo jeito que o senhor comentou aqui, a gente vai comprar gasolina na rua, como a gente comprou de novo. Agora a gente vai dar essa volta justamente para ver essas questões, para amanhã de manhã poder sair o mais cedo possível e o mais rápido também. Olha um viajante chegando. Não é não? É do exército também. Carinei. Porque a placa é verde e é militar. Gente, tá demais. Ó, um amiguinho. A Oni vai dar uma voltinha, já arranjou um amiguinho e tá todo interessado. E a Oni nem percebeu ainda que ele tá ali na cola. Já vemos uma outra Venezuela. Aquela Venezuela que a gente ouvia falar, que é a Venezuela que falta gasolina. Não falta alimento, isso não. Isso tá tendo e muito. Mas uma Venezuela difícil, dura mesmo. Que a gente espera poder cruzar. E aqui, todo mundo fica olhando pro druida. Loucura, cumprimenta, as pessoas olham como se fosse uma assombração. Um alien. Mas não cumprimenta de volta não. E a gente vai esperar amanhã mesmo para ir até o posto de gasolina. Fica a 2,4 km, então não dá pra gente ir a pé não. O que a gente viu é que realmente o pessoal aqui tudo vende gasolina assim, como a gente comprou. Mas primeiro a gente vai tentar no posto de gasolina, se não conseguir a gente volta pra cá. Até porque a gente não sabe se esse pessoal aceita cartão.
Olha o tamanho dessa, que pititica. E braba que só, hein? Agora bora acionar a câmera aqui na Oni. Foi aqui no mercado que conseguimos o que mais precisávamos nesse momento: dinheiro em mãos. Compramos algumas coisas e conversamos sobre a nossa situação, pedindo que passassem um pouco mais, cobrassem as taxas que foram necessárias. E assim a gente conseguiu ter um dinheiro para comprar gasolina e seguir a estrada. Aqui, olha só, além de pagar em dólar ou cartão, também é possível pagar com ouro. Olha a balancinha que eu falei pra vocês, que fica dentro de um vidro. E ali é o potinho pra pesar, ó, pra eles colocar as gramas de ouro e pesar. E todo o ouro será queimado, tá escrito. Bem, por mais que esses lugares aqui tenham gasolina, hoje tá sem. Ele falou pra gente procurar o brasileiro que vive aqui, ó, nessa casa azul. Tomara que ele tenha. E a primeira tentativa, bem, ele tinha gasolina, mas estava cobrando R$14. E aqui tá o posto de gasolina. Tudo fechado. Gasolina tá aqui, ó. Que aqui, pelo jeito, vale ouro. ¿Cuánto sale un litro de la gasolina? En dólares. Sí. Son para o bolívar. Poneme aquí porque pasa mucho caro. 2.8. E aí eles se aproveitam, cobram caríssimo mesmo. E a gente fica como? Refém de gasolina. Bem, eu sei que vocês gostam de ver o dia a dia, gostam de ver a Oninha e a gente cozinhando, fazendo as coisas, se divertindo, conhecendo lugares incríveis, mas agora é hora de passar a fronteira, de entrar no nosso país. E tá cada vez mais difícil. Gasolina que tá valendo mais que ouro. É? Oh, oh, oh. E onde a gente vê um ponto vendendo gasolina, a gente já para perguntar se pode passar cartão. Paramos aqui numa muvuquinha que tinha gasolina e que sim, passava cartão. Mas como eu disse, tinha gasolina, porque a única pessoa que passava cartão disse que hoje ela não comprou gasolina. Tudo bem que a gente ainda tem gasolina, mas a gente tem que ficar esperto
já tem mais uma zona de Wi-Fi aqui. Vou ver se ela... Ah, ela deve ter gasolina aqui, ó. Tem mais um lugar que não aceitava o cartão. Tinha gasolina, mas não tinha cartão. E aqui a gente tá na divisa, ó, na parte principal, onde a gente segue ali pro Brasil ou entra aqui pro Eldorado. Eldorado é a base mais forte do garimpo aqui na Venezuela. Aliás, Eldorado é toda uma região, mas essa cidadezinha que leva esse nome é onde a gente vê o maior movimento, o maior fluxo. Aqui na rodovia mesmo a gente já pode ver várias pessoas chegando de caminhão, de moto e muita gente. Mulher, homem, tudo misturado. Claro, cuidado que é um pouco... É zelosa. Melhor baixar. Calma aí que ele é de barra. Que raça é ele? É como mestiço, border collie com pastor. Calma aí que ele já vai barrar para... Vale. Pastor alemão. Aonde? Aonde ali, ó. É aonde? Vai arriba. E onde tem sombra a gente também faz aquela parada para onde tomar uma água, fazer as necessidades e a gente tirar aquela foto. Ai, gente, que corre danado. Conseguimos agora. A Cá foi lá, fez o corre do dinheiro, fez o Pix. Tiramos $100. 30 litros, $100 de gasolina. Pra vocês terem uma ideia como é que é, olha aqui. E aonde o cara conseguiu por $76, 30 litros, ele não quer vender mais. Ou falou que acabou. Vamos mais pra frente agora e vamos ver qual vai ser. Bora lá. Galera, tá osso, tá osso, tá osso. Agora, graças a Deus, deu uma nublada no tempo. Mas tá osso. A Karina foi ali agora pra ver se consegue trocar. A galera não trabalha nem com dólar, é ouro, tudo é ouro. A gente vai ter que cambiar o dinheiro, pegar o ouro e gastar esse ouro em algum lugar. Loucura, loucura. Nossa, que doideira. Galera, acho que agora conseguimos a gasolina, hein? Vamos ver, vamos ver. A Cá tá ali dentro ali, tá vendo se rola de trocar ali. Acho que vai dar certo. Vamos ver. Aí, vê se vocês conhecem isso daqui, ó. A manta aí, ó. A bateria. Essa bateria é de madeira. Não conseguiu ainda. Nossa Senhora. Conseguimos! A gasolina, finalmente. Vamos colocar 21 litros e aqui a gente vai pagar $60. O troco, como a gente só tem uma nota de 100, o troco eles vão dar em ouro. Pela primeira vez a gente vai
chega em ouro aqui, porque tudo é ouro, gente. O mercado tava marcando de ouro. E eu vou deixar aqui quanto vale o ouro perante ao dólar e ao real. Já colocaram rapidinho a gasolina. Não, vocês salvaram, né? Porque nessas horas não adianta chorar, não. É levantar a cabeça e, graças a Deus, é a única oportunidade que a gente encontrou para poder sair adiante. Senão era morar aqui, né? Fala sério. E dizem que a gente tá de luxo aqui, porque o pessoal dorme em rede, dorme bem mais difícil que nós aqui. Aqui estão as gasolinas. Permiso. No, los 21 son cuántos? 4 minutos. En México hasta aquí, ¿cuántos días? Creo que uns 8 meses. Meses. 8 meses. Sim, que é lejos, muito lejos. Aqui tá a balança e os vasitos para pesar. Sim, gravando, paramos, trabalhamos. Fazemos também artesanias. A balança é muito precisa, né? Muito precisa. 4,6. Ele vai anotar quanto tem e quando a gente chegar lá na divisa com o Brasil, aí a gente vai trocar isso, que vale até mais. Que afinal a gasolina vale. Eu tenho que trocar um pouquinho. Mas a gasolina vale realmente ouro aqui, viu? Vale. Acho que é o mais caro do mundo, que a gente elogiou que estava o mais barato na Venezuela, aqui foi o mais caro. Tá aqui, ó. Tchau, tchau, sei. Graças, João, ajudou nós outros. Agora seguimos tranquilos. Sim. Ahora sí pueden llegar. Sí, podemos chegar, senão ia passar apuro. Creo que temos como 3 litros solo adentro. Allá en la bomba no echaban a la bomba. No, venimos de Tumeremo, desde allá sem gasolina. Poco. Sí, Pouco só a pouco, rezando muito. Graças. 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 E a gente mal saiu do lugar e já paramos de novo para pegar alguma coisa ali no mercadinho. Gente, que loucura que tá sendo esse dia. Já dá o seu like aqui porque eu vou falar, a gente não consegue nem raciocinar direito. É só agindo e tomara que tenha dado tudo certo. Cuidado, druida, cuidado na hora de abrir esse trem. Acho melhor só abrir lá dentro. Queria mostrar pro pessoal, mas é perigoso, viu? Deixa que ela abre lá, tá? Nossa! Olha isso, quem diria, hein? Ai, papai! Ai, papai. E tá uma loucura esse dia. Já deixa seu like aqui, que eu vou falar, viu? O negócio tá, além de ter sido um dia tenso, é um dia tumultuado, porque não para de chegar gente na Kombi pra ver, pra saber o que a gente tá fazendo aqui. Gente olhando, gente querendo seguir a gente aqui. E graças a Deus que pegamos o senhorzinho ali, né? O menino também, gente boa. Gente boa. A menina também que fez o Pix. E agora vamos ali comprar alguma coisa gelada com ouro. Eu vou deixar vocês aqui com o druida. Eu vou ficar aqui para tomar conta da Kombi, que é estranho. Oni, passa aqui pra frente pra ficar tomando um arzinho enquanto a mamãe vai lá. Aqui na frente, quem tá junto conosco? A Oni. Isso porque esquentou muito. Ela desceu com o druida. A gente revezou essa saga que foi conseguir gasolina, trocar dinheiro, sacar dinheiro. E agora ela vai aqui tomando um arzinho. Vamos ver, né? Porque isso é proibido. Mas a gente vê muitos viajantes com os cachorrinhos pequenininhos na frente. Claro que a nossa é gigante. Essa ela ama aqui, né, Oni? Dá um oi pro pessoal. Tem seu chute. Ah, O ouro é isso aqui. o ouro é mesmo. Deixa eu tirar do saquinho. Deixa eu segurar que você tá indo. Guaraná. Gente, faz quantos anos? Uns 3 anos. Vão pra 3 anos agora em janeiro que a gente completa fora do Brasil. 3 anos sem tomar Guaraná. Ó, isso não é sede não, porque as moças ali ofereceram água.
O moço da padaria deu água geladinha. Ali a gente colocou água também assim que parou. Mas é que ela respira assim. Quem tem dog grande sabe como é. A transpiração é pela língua. É exato. Não tem pó. Ela tá ali na janelinha como? Amando, né? Olha isso. Gente do céu, a gente não vai chegar tão cedo nesse Brasil. Será? Mais uma paradinha. Porque agora a gente tá começando aqui, ó. Parque Nacional Canaima. Então, bora seguir de estrada, porque já tá finalizando o dia e a gente agora precisa achar um lugar que a gente vai dormir.